Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 3 da prova de 2018 de Engenharia Civil, que é do assunto deslocamentos na flexão. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha e também curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Então vamos lá, pessoal. Temos aí, a prova de 2018, terceira questão. A viga biapoiada, representada pela figura a seguir, tem rigidez constante e comprimento A e é submetida ao momento M0 indicado. Calcule o deslocamento transversal máximo mediante integração da equação diferencial da linha elástica. Então temos aqui, dado por... Aqui parece um V, mas a gente chama de Ni, tá? É o Ni, duas linhas, que representa aqui a nossa equação diferencial da linha elástica de menos M sobre EI. Bom, diagrama de corpo livre, né? Nós temos aqui essa estrutura, temos aqui um apoio de segundo gênero, HA, VA, um apoio do primeiro gênero, com uma reação vertical aqui, que vamos chamar de B, tá certo? De antemão, HA, somatório de forças em X tem que ser igual a 0. Logo, como não tem nenhuma outra força horizontal, HA também é igual a 0, tá certo? Então, HA não faz diferença aqui, não entra nessa estrutura, ela é 0, tá certo? Vamos ter quem? VA e VB. Como é que a gente vai definir aí? Primeira coisa, o primeiro passo é definir essas reações de apoio aí, tá bom? Anti-horário positivo, horário negativo, para a gente começar aí adotando essa convenção de sinal, o somatório de momento aqui em A, tá certo? O que nós temos? VB. VB, ela causa, em relação ao ponto de observação que é A, um giro nesse sentido aqui que é anti-horário, então é positivo. Momento é o que? Força vezes distância. Então, VB vezes A, tá bom? Mas, aqui, o M0, olha o sentido dele, sentido anti-horário. Então, esse aqui é uma carga-momento que a gente chama de M0 positiva. Então, mais essa carga-momento. Não preciso multiplicar por nada, ela já é momento, já é um valor de momento, tá certo? Então temos aí, que VB é igual, a gente passa o M0 para lá como negativo e o A que está multiplicando VB passa para cá dividindo. Então temos aí que VB é igual a M0 sobre A negativo, tá certo, gente? Então vamos lá, somatório de forças verticais. VA mais VB é igual a 0, né? É o equilíbrio aqui vertical. Como não temos nenhuma outra força vertical, ficam só os dois termos aqui, as duas reações. Então, VA, VB eu já substituo aqui, Então, menos M0 sobre A igual a 0. Então, VA é igual a M0 sobre A, positivo, tá? Então, VB aqui, negativo, VA positivo. Pessoal, só uma observação. VB não é negativo, o resultado não deu negativo, significa que essa adoção aqui de sentido está errada, tá? VB, na verdade, é para baixo, tá certo? Então, temos aqui, VB para baixo, tá? Então, aqui, esse negativo aqui no cálculo da reação de apoio indica que a gente adotou o sentido errado. Então,
primeiramente adotamos VB para cima, mas sabemos aqui com esse resultado que na verdade VB está para baixo, tá? Só um detalhezinho, só um comentário em relação a isso. Então temos o valor de VA e VB, tá bom? Segundo passo, a gente vai seccionar essa estrutura, por quê? Como a gente já definiu as reações de apoio, a gente precisa ter uma equação do momento. Por quê? Porque essa equação do momento a gente vai substituir aqui na nossa formulazinha aqui da linha elástica, tá? Então, é importante a gente definir essa equação. De que forma? A gente vai chamar essa equação do momento de mx, tá? Então, a gente secciona uma parte da estrutura que eu não sei qual foi. Então, aqui, ó, eu não conheço essa distância, eu chamo de x, tá? E aqui eu tenho a seção, aqui é o A. HA já vimos que é 0 e VA vale M0 sobre A. E a gente tem que equilibrar. Como é que a gente vai equilibrar? Aqui temos um cortante, mas que não vai influenciar para a gente. E vamos considerar isso aqui, ó, MX, que é o momento que vai fazer o equilíbrio dessa parte da estrutura que eu peguei, que eu vou chamar de MX, tá? Então, como é que eu calculo? Eu vou ter que calcular o ponto, o valor do momento, nesse ponto aqui, analisando pela esquerda, tá certo? E aí, vem uma observação muito importante aí para a gente verificar. Vamos tomar aqui, só abrindo um parênteses aí na resolução, essa estrutura não tem nada a ver com o caso que a gente está analisando, mas serve muito bem para exemplificar o que eu vou falar agora. Veja, essa estrutura é uma estrutura biapoiada, tá? Com carregamento distribuído aqui retangular. Se a gente aplica a nossa convenção, tá? Vamos analisar aí, ó. Eu já sei que esse diagrama aqui de momento, ele vai ser assim, né? E eu sei que aqui eu vou ter um momento máximo, o quê? Positivo, né? Então vamos lá, temos aqui, ó, utilizando essa convenção, ó, vou fazer o momento em S pela direita. Eu estou olhando para cá, ó, para a direita. Nós temos aqui, ó, essa resultante, né, que está aqui, ó, menos 4 vezes 2 vezes 1, girando a estrutura nesse sentido, vai ser negativo. E o 8, girando a estrutura nesse sentido, vezes 2, positivo. Então, chegamos aí, ó, no resultado do momento em S, pela direita, de 8 kNm. Então, eu sei que esse momento máximo aqui, ele é positivo e é igual a 8 kNm, tá? Se eu fizer, utilizando essa mesma convenção aqui, pela esquerda, tá? O que vai acontecer, ó? Eu vou achar um momento de menos 8. Eu não posso ter dois momentos diferentes para a mesma seção. Aqui a gente não está fazendo somatório, estamos fazendo a análise do momento em um determinado ponto que eu chamei de S. Então eu não posso ter momento mais 8, momento menos 8. O momento tem que ser igual, tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí que vem a nossa observação aí, muito importante para qualquer questão desse tipo. Sempre que fizermos somatório, tá, de momentos, ou o cálculo do valor do momento em determinado ponto pela direita, então veja, somatório ou determinado ponto pela direita. Foi isso que nós fizemos aqui, ó, momento em S pela direita. Podemos admitir a convenção abaixo, ó. É essa convenção de sinais aqui, tá? Quando o cálculo do momento em determinado ponto
for realizado pela esquerda, inverte-se a convenção, tá? Então, quando a gente faz aqui, ó, momento em S, poderia ter sido aqui, ó, posso chamar esse ponto de Z. Momento em Z pela esquerda. Eu tenho que inverter essa análise. É como se eu estivesse espelhando a análise. Então, eu tenho que utilizar essa convenção aqui, onde anti-horário, que era positivo, vira negativo, e horário negativo vira positivo, tá bom, gente? Então, é isso aqui, ó. Sempre quando o cálculo do momento em determinado ponto e pela esquerda. Se fizer pela direita, ok, só utilizar essa regra aqui normalmente, tá? Visto isso, pessoal, então, adotando como a gente vai fazer uma análise pela esquerda, vamos adotar aqui a convenção de sinais corretamente, tá? Então, vamos lá. MX, quem vai ser momento aqui nesse ponto, analisando pela esquerda? Já sabemos que VA é igual a M0 sobre A. Então, essa reação de apoio vai fazer a estrutura girar nesse sentido, que pela convenção que a gente vai adotar é positivo. Então, mais quem? Força, VA, M0 sobre A, vezes a distância, que é X, tá certo? Então, M0 sobre A vezes X. Então, temos aqui a nossa equação do momento MX, tá bom? Bom, esse Ni duas linhas, que é a equação diferencial aqui da linha elástica, tá? Esse MX vai ser substituído agora por esse valor aqui que achamos. Então, lembrando que aqui, ó, o sinal negativo, a gente tem que trocar o sinal dessa equação. Então, fica menos M0x sobre A vezes EI, porque temos um EI aqui embaixo, né? Então, M0x sobre A, aqui, ó, vezes EI. Então, essa equação diferencial que a gente vai trabalhar, de que forma? Por integração. Então, a gente vai integrar uma vez, então vai sair de Ni duas linhas para Ni linha, tá? Integrando essa equação, temos que, vamos retirar, a gente está integrando em relação a x, tá? Então, tudo que não é x vai para fora da integral, ó. Essa parcela, né? Então, temos aqui, ó, essa parcela que é constante, a gente traz para fora da integral e fica só quem? X dx. Integral de x, x ao quadrado sobre 2, né? E nos gerou aqui mais um detalhe, uma constante, né? Resultado dessa integração, temos uma constante que vamos chamar de constante 1. Então, essa equação aqui, resultado da primeira integração, a gente chama aqui de rotação. É a equação que define a rotação da nossa linha elástica, tá? Integrando mais uma vez, agora saímos, ó, Ni duas linhas, Ni linha e agora só Mi, porque estamos aplicando mais uma vez a integral. Então, agora nós vamos integrar essa daqui. Tiramos o que é constante para fora da integral. X ao quadrado, né? Na integral fica x elevado ao cubo, dividido por 3, mais C1 integral de dx é x, e gera aqui, essa integral vai gerar uma constante que chamamos de C2. Bom, pessoal, a equação resultante da segunda integral, da segunda integração que nós fizemos aqui, a partir da equação da linha elástica, nós definimos como a equação do deslocamento. Então, para a gente definir flecha, né? Aqui ele pede, ó, calcule o deslocamento transversal
máximo. Então, esse deslocamento a gente vai aplicar essa equação aqui, tá certo? Mas a gente precisa definir essas constantes, né? C1, apareceu aqui C2. Como é que a gente faz para definir essas constantes? Bom, primeira coisa, a gente tem que analisar o que a gente chama de condições de contorno, tá bom? O que são essas condições de contorno? São alguns parâmetros que a gente analisa aqui da estrutura que pode nos dar algumas observações importantes para a gente poder aplicar nessas equações e determinar o valor dessas constantes. Por exemplo, nos apoios não há deslocamento, ou seja, aqui, ó, nesse apoio e nesse, ou seja, nas duas extremidades aqui dessa estrutura, não tem deslocamento, tá? A viga ela não se desloca, não temos flecha, não há deslocamento. Então, o que a gente utiliza para definir deslocamento? Não é o ni de x? O ni' é a rotação. O ni puramente aqui, ni de x, o resultado da segunda integração, é referente ao deslocamento. Então, quando esse ni não é em função de x aqui, ó, desse eixo horizontal, então quando ele é zero, quando a gente está analisando ni zero, e ni aqui, ó, essa cota toda aqui, ó, da estrutura, ele não chamou de A, que é o tamanho do vão aqui, né, o comprimento da viga. Então, quando é zero e quando ni está em A, ou seja, nesse segundo apoio, o deslocamento é nulo. Então, baseado nessa condição, isso são as condições de contorno, a gente vai substituir. Reparem bem, vamos pegar aqui, ó, a gente está trabalhando com questão de deslocamento. Então, vamos pegar aqui, ó, ni zero, a gente vai substituir tudo que tem x por zero. O que acontece, ó? Isso aqui vai dar zero, C1 vezes zero vai dar zero. O que sobra aqui, ó, gente? C2 igual a zero, tá? Já definimos que essa constante 2 aqui, ó, ela é igual a zero, tá bom? Vamos pegar agora a segunda condição de contorno, ó. V quando está em A. Então, tudo que é x, vamos substituir por A. Aqui, ó, C2 eu já substituí aqui como zero, tá? Então, vamos lá. O resultado disso aqui, ó, A de um lado, A de outro, multiplicando, né, ambos. Então, aqui vai ficar A ao quadrado, né? De novo, ó, esse A eu posso simplificar com esse e resta aqui C1 igual M0A dividido por 6EI. Então, esse é o valor da minha constante 1. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa equação da rotação, onde eu tenho C1, eu vou substituir pelo resultado encontrado aqui de C1. Na equação do deslocamento, eu tenho C2 aqui também, né? Só que C2 é igual a zero, eu já nem coloco, eu só coloco C1 vezes x, ó. C1 tá aqui vezes x, beleza? Então, dando prosseguimento aqui, só para esclarecer, ele pede aqui, ó, calcule o deslocamento transversal máximo. Como é que a gente sabe aonde que é o ponto de deslocamento máximo? Vejam, aqui, ó, eu tenho um apoio, tá? Eu tenho aqui a minha viga, eu tenho outro apoio aqui. Então, a minha equação, a minha representação da linha elástica, ela vai ser mais ou menos nesse formato aqui, tá? Ela vem, em determinado ponto, ela faz isso aqui. Então, vamos tomar esse ponto aqui como um divisor de águas, né?
Aqui, a concavidade dela está para cima, tá? Aqui, a concavidade está para baixo. Houve uma alteração aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui específico onde a concavidade dessa linha elástica se alterou, né? Sofreu uma mudança. Esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de inflexão, tá? Ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão? É quando eu tenho a minha rotação igual a zero, tá? Eu não tenho rotação. É como se aqui eu tivesse um intervalo, um pequeno intervalo de uma reta, onde eu não tenho inclinação aqui, não tenho rotação, tá? Então, quando esse ni, linha, que é a rotação, é igual a zero, nós temos o ponto de deslocamento máximo, tá? Então, sempre que ele pedir deslocamento transversal máximo, a gente sempre entende que a rotação aqui, ó, o ni', ele é igual a zero, tá? Então fica como dica aí para não se esquecer dessa informação, porque é muito importante, beleza? Então vamos lá. Deixa eu trocar a cor aqui para voltar. Então a gente vai admitir que ni' é igual a zero, tá bom? Então vamos pegar essa equação aqui, igualar a zero, para a gente poder determinar quem é x. Então aqui, ó, eu peguei esse termo aqui negativo, passei para o outro lado aqui positivo. Eu tenho m e e, né? M sobre e, tanto aqui quanto aqui. Então eu posso simplificar aqui, cancelar. Então sobra quem? A sobre 6 igual a x ao quadrado sobre 2a. Então fazendo aqui, ó, 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado, 2a vezes a, 2a ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2a ao quadrado dividido por 6. Temos aqui, ó, chegamos aqui, ó, a ao quadrado sobre 3, tá? Que a gente simplificou aqui, ó, 2 dividido por 2 deu 1, 6 dividido por 2 deu 3. Então, temos aqui, ó, a ao quadrado sobre 3. Só que temos x ao quadrado. Como é que a gente tira esse expoente? A gente passa para o outro lado como raiz. Então, raiz do de cima e raiz do de baixo. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é igual ao número, né? Ao a que está aqui dentro. A raiz de a ao quadrado é igual a a. Só que embaixo a gente ainda tem essa raiz. Só que eu não quero ter essa raiz aqui embaixo, eu quero ter ela nessa parte superior. O que que eu faço? Multiplico tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3, né? Eu posso fazer isso. E o que que acontece? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de um número qualquer, vamos chamar de c, elevado ao quadrado. Então eu cancelo aqui também, é igual a c. Então aqui é a mesma coisa, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Então fica só 3 embaixo. E em cima, como eu multipliquei, fica a raiz de 3. Então o que importa para a gente é saber que o x, independente se esse número é bonito, é feio, ele é o que define o ponto onde haverá deslocamento transversal máximo, tá? Então, é quando x for igual a raiz de 3 sobre 3. Então, a gente pega aqui, ó, agora, trabalhando com a equação do deslocamento, tá? Com ni de x, e aonde temos x, vamos substituir por
a raiz de 3 dividido por 3. Então aqui, ó, tudo que é x a gente substitui. Então, botei bem passo a passo aqui, tá, pessoal? Só não vou perder muito tempo, isso aqui é tudo, tá bem esmiuçado aqui. Todo o passo a passo desse cálculo para que não haja nenhum erro, tá bom? Aqui, ó, nós tínhamos aqui esse número ao cubo, então aqui, ó, a elevado ao cubo e a raiz de 3 elevado ao cubo eu representei dessa forma, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, e embaixo 3 ao cubo. Por quê? Porque aqui, ó, já vimos que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, então ficou 3 raiz de 3. Depois eu simplifiquei aqui, ó, 3 dividido por 3, 1, 27 dividido por 3, 9. Então, ficou aqui, ó, tá? Continuando aí, ó. Aí, peguei aqui, ó, MMC 6 e 9, 54, né? Então, ficou aqui, ó. Depois, esses dois aqui, ó, 54 e 18. 18 é divisível, né? Por 54, então ficou dessa forma, chegando aí até o resultado final, que pode ser dessa forma, ou a gente pode separar para ficar mais bonitinho, né? A gente pegou aqui m0a ao quadrado sobre EI, que multiplica raiz de 3 sobre 27. Então, tanto desse formato ou desse formato está correto. Então, obviamente, pessoal, reparem que aqui, ó, temos aqui a distância, ó, o tamanho desse vão é A, o valor do momento aqui é M0, né? Nós não temos valores numéricos para trabalhar nessa questão. Então, a gente, obviamente, o nosso resultado também não vai ser numérico, né? A gente tem várias incógnitas aqui que tem que ser definidas aqui na questão, para que a gente tivesse um valor, por exemplo, deslocamento, um valor em centímetros, sei lá, 2 centímetros de flecha, 4 centímetros. Então, para isso, a gente teria que ter os valores aqui na questão. Tá, pessoal? O que eu tinha para passar nessa questão é isso aí, tá? Bom, até a próxima resolução.